Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isto dizia eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Você vê, né? Olha como é que é as coisas, meus irmãos. Aquela mulher, dizem aqui, né, que foi pega em adultério, né? Tinha cometido algo errado, algo que não é do agrado do Senhor, e ela foi colocada ali diante de todos, né, de pé. Quer dizer, olha só, além de ela passar por aquela situação de humilhação, né, de ser pega, ainda teve que ficar em pé ali, né? Não podia descansar, tinha que ficar aguentando ali as acusações, as pessoas balançando a cabeça, uma forma negativa, acusando, desejando ali o seu mal. E perguntaram para Jesus: Jesus, o que a gente faz com ela? Já que ela foi pega em adultério, já que na lei de Moisés diz que ela tem que morrer. Só que Jesus, meus irmãos, começa a escrever na terra, né, com o dedo, na areia ali, com o dedo. Eu queria chamar a atenção de todos, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando você vai na Bíblia, quando você vai ali na parte da lei de Moisés, e você percebe que onde há o adultério, os dois que erraram, tá lá em Levítico, tá? Tá lá em Levítico. Quando se pega os dois em adultério, porque não tem como pegar um só. Pegou a mulher em adultério, cadê o outro? Cadê a outra pessoa? Não tem como é que vai pegar uma pessoa em adultério sozinha? Não tem como. Cadê a outra pessoa, meus irmãos? Cadê o homem lá que estava com ela? Pegaram ela, o homem praticamente sumiu, né? E começaram a acusar. Infelizmente, meus irmãos, hoje em dia, eu não estou passando a cabeça, a mão de ninguém, a mão na cabeça de ninguém, não. Eu só quero chamar a atenção para uma situação aqui que acontece muito em muitas famílias. Aquela mulher, ela foi pega, colocada ali diante das pessoas e uma forma de acusação para que ela fosse morta, julgada, condenada e morta pelas pessoas. E hoje você vê, né? Muitas pessoas passam por isso, esposas, maridos, filhos, enfim, muitos familiares passam por isso. Porque se ela errou, ele também errou, o homem que estava com ela. Ela não errou sozinha. Você está compreendendo, meus irmãos? É isso que eu quero que você entenda. Ninguém, meus irmãos, ninguém, todos nós erramos, todos nós falhamos. É igual aquela pessoa que fica falando: pastor, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa... Sabe, meus irmãos, nós sempre estamos tentando achar culpados. Mas uma família, meus irmãos, unida, uma família unida, jamais vai ficar se acusando, apontando o dedo um para os outros. Pelo contrário, vão ali se unir, porque reconhece que cada um tem os seus erros. Talvez o erro da esposa não é maior do que do marido, mas são erros. Talvez o erro do pai não é maior do que o filho, mas são erros.
Talvez o erro que o filho cometeu não seja maior do que o da mãe, do pai, mas são erros. Erros são erros, falhas são falhas. E quando nós começamos a acusar e apontar o dedo para um pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, enfim, meus irmãos, pode ter certeza, esse relacionamento, ele não tem como ficar de pé. Essa família não tem como ficar de pé. Por isso que eu perguntei, porque na lei de Moisés, eles usam a lei para acusar aquela mulher. Por isso que Jesus escreveu, porque se ela errou, tinha que ter alguém ali junto com ela, porque os dois erraram, e na lei de Moisés diz que os dois deveriam ser apedrejados e mortos. Não é para cumprir a lei? Não é para ser justo? Então que seja justo. Então tem muitas mulheres sofrendo, meus irmãos, sofrendo. Muitos maridos, sabe, acusando, apontando o dedo. E muitas mulheres, esposas, elas são acusadas como se a única culpada do casamento estar fracassado ou das coisas estar dando errado é ela, ou vice-versa. Você está compreendendo? Muitos pais criticam e apontam os dedos para os filhos, porque estamos nessa situação por causa de você. Talvez está acontecendo uma situação financeira, existe um desemprego, existe uma falta de recurso, e é um apontando o dedo para o outro. É um acusando o outro. Como se o culpado de tudo aquilo fosse ele, fosse ela. Sabe, meus irmãos, uma coisa eu digo para você, não tem como sobreviver, não tem como estar de pé diante de acusações. Todos nós devemos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, você esposa, você marido, filho. Eu acho que está na hora, meus irmãos, de todos nós nos unirmos, reconhecer as nossas falhas. Tudo bem, tem um pastor, mas ele errou muito mais do que eu. Ela, pastor, errou muito mais do que eu, falhou muito mais do que eu. Meus irmãos, todos nós cometemos erros e falhas. Então, quando nós começamos a ver erros e falhas, culpados na nossa casa, na nossa família, sempre apontando o dedo, ó, eu estou assim passando fome por causa dele, eu estou passando necessidade por causa dela, é porque isso, é por causa daquilo outro. Meus irmãos, eu acho, na minha opinião, que está na hora de conversar com o filho, conversar com a esposa, conversar com o marido, sabe, sentar e conversar. Olha, vamos fazer o seguinte, estamos aqui acusando um ao outro, estamos passando necessidade, estamos desempregados, sabe, a gente só briga, a gente discute, isso não leva a nada. A gente acaba expondo a nossa vida para outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. Às vezes é até interessante que, às vezes, meus irmãos, as pessoas sabem mais da nossa vida do que nós mesmos. Através de mentira, de fofoca, de briga, de contenda. Então está na hora de todos nós, como família, você na sua casa, sabe, se juntar, meus irmãos. Chegar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, pedir perdão. É como nós ouvimos aqui o louvor, pedir perdão, ó, perdoa meu jeito, eu errei, eu falei, sabe, eu não consigo me controlar, eu tenho apontado o dedo, eu tenho te criticado, eu tenho, sabe, colocado a culpa, mas eu também sou culpado. Ó, vamos mudar esse pensamento, vamos mudar nossas atitudes, vamos vencer juntos. É fácil, pastor? É tão simples assim? Não, porque na primeira adversidade vai vir aquele sentimento de você explodir, porque, meus irmãos, isso é inevitável. Não adianta eu falar aqui, ó, meus irmãos, vamos nos unir, porque vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo lindo. Não. Na primeira dificuldade, no primeiro momento difícil, vai ter aquele sentimento de explosão. Vai ter esse momento. Porque quando você busca reconciliação e paz, o inimigo não quer paz. Quando você busca a reconciliação, o inimigo não quer reconciliação. Você está entendendo? Então, quando você se esforça para ser feliz, para lutar, para vencer dentro da sua casa, o inimigo sempre vai colocar situações, ou uma fofoca, ou uma mentira, ou disse-me-disse, ou uma contenda, ou uma situação, porque essa é a estratégia do inimigo, fazendo com que você, minha irmã, você, meu irmão, perca a base, sabe? Perca a base da tua vida. Claro que é Deus, né? Deus é a nossa base.
Ele é o nosso sustento, mas a família, Ele quer mexer no teu coração, mexer na tua mente. Ele quer tirar você, sabe, colocar você angustiado, depressivo, quer colocar você meio que desesperado da vida. Então, quando você está assim, desse jeito, sem ninguém, sozinho, sozinha, você acaba se afastando da família, a família se afasta de você, porque sempre acontece isso aqui, ó. Aquela mulher não errou sozinha, minha irmã. Ô meu irmão, aquela mulher não errou sozinha, cadê o outro? Você está compreendendo? Pastor, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Tudo bem, meus irmãos, mas todos nós erramos. Ainda que não seja o erro grande que ele ou que ela cometeu, mas talvez nós erramos também. Quando ficamos omissos, ou como ficamos revoltados, acabando expondo certa coisa que não é para expor, porque a nossa família, meus irmãos, são bênção do Senhor. A nossa família é a herança do Senhor. Os seus filhos são bênção de Deus. E quando você tira os seus filhos debaixo das suas asas, da sua proteção, que é a sua oração, e você acaba expondo eles e colocando eles para os seus inimigos, meus irmãos, o inimigo faz a festa. Você está compreendendo? Ah, mas a culpa, meus irmãos, não façam mais isso. É como diz, né? É como diz uma frase, como é que fala? Roupa suja se lava em casa. Não tem um assim? Não tem uma frase assim? Eu não sei como é que fala aí no seu estado, aí no seu país, mas tem essa frase: roupa suja se lava em casa. E nós, você esposa, você marido, você filho, você mãe, você tio, enfim, todos nós devemos aprender isso. Tá triste? Tá chateado com seu marido, com a sua esposa? Tenta resolver dentro de casa. Tá chateado com o filho? Tenta resolver dentro de casa. Não traga ninguém para a tua casa, meus irmãos. Não coloca a pessoa ou não expõe a sua família para ninguém. Porque quando você faz isso, você dá brecha para o inimigo entrar e fazer arruaça e bagunçar com a tua vida. E não só bagunçar, mas mexe com você. Aí você não está bem, você não é feliz, porque não há felicidade. Numa casa onde há brigas e contenda, tem como haver felicidade? Não tem felicidade, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus não é Deus de confusão. Então, se eu permito, ou se eu crio, preste atenção, eu não estou julgando ninguém não, meus irmãos, por favor. Eu estou aqui, pastor, mas quem cria confusão na minha casa é meu marido. Quem cria, eu não faço nada, é ele que começa. Eu estou bem, aí ele começa a falar um negócio e eu também, eu não aguento mais, e a culpa não é minha. Mas é isso que eu estou falando. Nós temos que buscar a paz, meus irmãos. Tentar amenizar cada dia. Não é de uma hora para outra. Sabe? Não é de uma hora para outra. Eu sei que não é fácil. Não é assim no estalar de dedo. Hoje e acabou, tudo está maravilha. Não. É num processo. É você ali, ó, aos pouquinhos, lutando, perseverando, para que a tua casa seja bênção. Tanto é, olha só, tanto é que diz assim, ó, vamos lá, vamos continuar. Estamos lendo aqui João capítulo 8, e no versículo 8 diz assim, versículo 6, né? Isto diziam eles tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, e começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peque mais. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele dá um exemplo de que todos nós erramos e falhamos.
Então, quando temos, sabe, aquela sede de vingança, aquela sede de culpar e de colocar culpa no marido, na esposa, no filho, como se a ruína ou se tudo está dando errado por causa dele ou dela, meus irmãos, nós temos que assumir, reconhecer, sabe, sermos humildes. Sermos humildes. Às vezes a pessoa pensa que ser humilde é não ter a condição, né? Ah, pastor, eu sou uma pessoa humilde, eu não tenho nada, eu não possuo bens. Não, meus irmãos. Ser humilde é você reconhecer que tem alguém maior do que você precisa. Então, quando nós reconhecemos que precisamos, sabe, tirar certas tristezas e mágoas do nosso coração e reconhecer que nós também erramos e falhamos, meus irmãos, o casamento se salva, a família se salva, os filhos são salvos, a família é restaurada. Você está compreendendo? Hã? Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Lembra que eu falei aqui? Deus não é Deus de confusão? Se você quer que Deus esteja presente na tua vida, Deus não está no meio de confusão, meus irmãos. Tenta buscar paz. Tenta se reconciliar com teu marido. Tenta se reconciliar com a tua esposa. Tenta se reconciliar com seus filhos. Tenta se reconciliar com a tua família, com seus irmãos. Não vive, meus irmãos, numa casa ou não viva num ambiente de guerra, de contenda, sem um falar com o outro, brigando com o outro. Às vezes, coisas que nós erramos também. Nós falhamos também. Às vezes é a mesma coisa, só muda a intensidade. Às vezes é por causa de dinheiro, mas também quantos de nós já erramos por causa disso? Às vezes é por causa de alguma coisa que falou, quantas vezes também nós falamos certas coisas? É porque nós esquecemos. E nós julgamos e criticamos, meus irmãos. Por isso eu volto a repetir. Aquela mulher, se ela tivesse que sofrer uma acusação justa, ela não poderia estar sozinha, ela tinha que ter alguém ali. Porque isso é lei de Moisés. Não era lei? Não era com justiça? Então que seja justo. Que seja justo isso. Então, meus irmãos, coloca isso no teu coração. Temos que reconhecer a nossa pequenez, as nossas falhas, nossos erros. Pastor, eu errei muito, eu falei muito. E por não estar falhando mais, e eu ver o marido falhando, a esposa, os filhos falhando, eu tento ali, pastor, às vezes na atitude agressiva, eu não aceito aquilo, mas nós já falhamos e erramos. Meus irmãos, gritaria, discussão, contenda, confusão não restaura família, não restaura casamento e não une a família. Confusão só separa. Guerra, você sabe aí, você está vendo aí. Guerra, meus irmãos, não une ninguém. Sofrimento não une ninguém. Pelo contrário, só divide. Então, se eu quero paz para minha casa, se eu quero ser feliz na minha família, eu tenho que fazer o quê? Tudo aquilo que não provém do Senhor. Contenda, confusão, grita, discórdia, crítica, apontar um dedo, reclamando. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mais chamar atenção, reclamar? Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de se culpar, meus irmãos. Eu estou falando de apontar o dedo como se essa pessoa fosse condenada. Como se como se a sua vida estivesse desse jeito por causa dele ou por causa dela. Porque a pior coisa que tem na vida de uma pessoa, meus irmãos, te dar um exemplo, é a pessoa estar no trabalho e falar assim: essa empresa não prospera por causa de você, porque você é preguiçoso. É muito ruim ouvir isso. Para um filho ouvir isso. Sabe, eu não te desejei. Você nasceu por nascer. Olha, isso é horrível, meus irmãos. Isso é horrível. Olha, eu sei porque eu casei com você. Aonde eu estava com a cabeça. Sabe, meus irmãos? Isso machuca muitas pessoas. Essas palavras de julgamento, de condenação. Isso é uma palavra de condenação. Quando ela estava de pé ali, ela estava de pé sendo envergonhada, sendo acusada. Você está entendendo? Porque quando você está sentado, meus irmãos, você está sentado, você sabe, inclina a sua cabeça, coloca a cabeça entre as pernas. É ou não é verdade? Mas você de pé, você vai fazer o quê? Só vai abaixar a cabeça.
tentar se esconder, mas não tem como. Então, quantas pessoas tentam se esconder, tentam fugir de certas coisas, mas não conseguem, porque está sendo condenado, criticado, está sendo julgado. Então, tem muitas esposas, marido, filhos que não aguentam e não suportam isso. Mas quando vai ver, meus irmãos, os dois estão errados, todos estão errados. Porque se há confusão, Deus não está. Deus não está ali. E às vezes a pessoa cria uma confusão, né, querendo que Deus esteja, mas Deus não está ali, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, Deus é Deus de alegria, de restauração. Pastor, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso de uma restauração na minha vida, no meu casamento, eu preciso mudar, eu preciso que meu marido, meus filhos, eu preciso que a minha família venha mudar, que haja união. Não é que todo mundo vai ser, sabe, meus irmãos, não estou falando que vai ser tudo maravilhoso, estou falando que ninguém vai discutir, que ninguém vai ter uma opinião diferente, eu não estou falando isso não, mas haverá respeito, haverá, meus irmãos, respeito, respeitando a sua religião, a sua denominação. Independente da sua denominação, religião, é um respeitando o outro, porque é uma família. O marido lá tem um jeito dele, a esposa tem um jeito dela, mas são unidos, juntos, lutando por um objetivo, por uma meta, por um alvo. O filho respeitando o filho, independente, sabe? De repente o filho está numa situação que talvez você não goste, ou você não concorde, mas o amor, meus irmãos, o amor do Senhor, ele transforma. Enquanto haver julgamentos, enquanto houver crítica, enquanto houver acusações, vai haver separação e Deus não estará naquele lugar. Mas se tiver amor, se tiver ali o carinho, se tiver o reconhecimento, pode ter certeza, o amor traz, o amor une. E é isso que nós precisamos para a nossa família e principalmente no dia de hoje, meus irmãos. Olha o mundo como é que está aí. Olha como, pastor, eu preciso da religião. Não, a religião, olha a religião aí. Olha a religião aí que faz. Eu preciso estar num lugar também. Sabe, meus irmãos, nós precisamos de Deus. O mundo precisa de Deus. As pessoas precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus não é o Deus do homem. Não é o Deus que o homem fala que é. Não é esse Deus aí que muitos falam. Não. É o Deus da palavra. É o Deus que transforma, o Deus que liberta. O Deus que perdoa pecados, o Deus que limpa, o Deus que sara, sabe? Tem muitas pessoas que servem a Deus pelo aquilo que Ele pode dar, o Deus do milagre, o Deus da cura, o Deus da prosperidade. Mas acima de tudo isso, meus irmãos, Deus é Deus do perdão, Deus é Deus da reconciliação. E talvez é isso que você precisa, minha irmã, se reconciliar com Deus, com seu marido, com seus filhos, com a sua família. E juntos, meus irmãos, porque a luta vem para todos. A dificuldade vem para todos. Sozinho não se vence. Mas uma família unida, sabe, um casamento fortalecido, filhos unidos, pode ter certeza, nós venceremos e vamos conquistar. E temos a certeza da vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus, entregar nossa família na mão do Senhor? Vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida de todos, Pai, que nesse momento estão orando pela sua família. Pessoas que talvez, Pai, estão sendo acusados de erro, de falhas. O casamento acabou por causa dela, a vida está desse jeito por causa dele. Talvez essa pessoa só está sendo julgada, criticada, condenada, Pai. Quantas pessoas, Pai, ouvem palavras de condenação, que o casamento está desse jeito, que a família está desse jeito, que o filho está desse jeito, se perdeu, a culpa é dela, aconteceu isso, a culpa é dele. E quantas pessoas, Pai, se sentem culpadas, se sentem abandonadas, tristes, decepcionadas por causa de acusações, Pai. Assim como aquela mulher, que ela não errou, Pai, sozinha. Errou, ela errou, mas não sozinha. Sabe, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida dessa pessoa que de repente está envergonhada,
está envergonhado de tudo que está acontecendo, Pai. Talvez num desespero de tentar ser feliz, acaba tendo atitudes precipitadas, acaba falando coisa que não deve, acaba fazendo coisas que não é para fazer, mas que o Senhor nesse momento, Pai, possa salvar essa pessoa. Salva, Senhor, essa mãe que luta pelos filhos, essa esposa que luta pelo marido, esse homem que luta pela esposa, essa pessoa, Pai, que luta para ser feliz, para realizar um sonho de ser mãe, de ser feliz, de casar, de ter a sua casa, de ter o seu lar. Porque essa pessoa, Pai, às vezes tem sofrido muito julgamentos e críticas, até mesmo condenação. Já falaram para ela que ela não ia ser feliz, disseram para ela que nunca, Pai, ela voltaria a sorrir. Talvez ela foi condenada já condenada, já disseram para ela que ela ia morrer desse jeito, que ela ia viver a vida desse jeito, frustrada, decepcionada, doente, enferma. Meu Deus, mas que o Senhor possa reverter, Pai, essa condenação. Ainda que essa pessoa escutou palavras de condenação, mas que o Senhor possa perdoar, Pai. Perdoa, Pai, aqueles que têm se levantado contra ela. Perdoa, Pai, qualquer palavra que essa mãe disse para o filho, qualquer palavra que essa esposa disse para o marido, o marido disse para a esposa. Senhor, perdoa, Pai. Perdoa essa mãe, perdoa essa pessoa, perdoa esse homem, Pai, que reconhece, Senhor, que há brigas e contendas, confusão, o Senhor não pode habitar, mas que busca no Senhor, Pai, alegria para a sua casa e para a sua família. Minha irmã, meu irmão, estenda a sua mão em direção a cada cômodo da sua casa. Estenda a sua mão aí. Senhor, vai abençoando a nossa casa, Pai. Abençoa a nossa família. Estenda as mãos, meus irmãos. Estenda as mãos. Se tiver um filho, um familiar aí na sua casa, estenda a mão para ele. Senhor, vai curando, vai libertando, Pai. Vai transformando essa casa e essa família. Restaura os filhos, restaura a família. Repreenda, Pai, toda inveja, todo olho grande, toda seta, todo laço, todo espírito de confusão, contenda. Meu Deus, se tiver alguma coisa, Pai, alguma coisa, uma praga rogada, uma praga proferida contra esse casamento, contra essa família, em nome do Senhor Jesus, Pai, faça cessar esse mal. Faça cessar essa palavra de maldição, essa praga. Cai por terra a doença. Cai por terra vício, maldição, em nome do Senhor Jesus. Sai dessa casa, aponta aí, minha irmã. Isso, vai estendendo a mão para a sua casa. Senhor, vai passando com o teu poder, Pai. Repreendendo todo o mal, repreendendo todas as ciladas. Meu Deus, se tiver alguma cilada, alguma armadilha preparada contra a nossa família, Senhor, que esse mal seja desfeito. Que essa armadilha caia por terra. Senhor, guarda a nossa casa. Guarda a nossa família, proteja, Pai, os nossos familiares. Guarda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, toca no hospital, Senhor. Se tiver algum familiar, Pai, no hospital, desenganado, essas crianças, Pai, que tá muitas crianças, pneumonia, Senhor, vai curando. Toca, Pai, nesse pulmão. Toca nesse corpo, Pai, dessas crianças, desse bebê, Pai. Meu Deus, vai restaurando, toca no sangue, nos ossos, na carne, na pele. Seja curada essa criança. Receba a alta do hospital e volte para casa, sarado, sarada. Senhor, livra de todo mal, dor de cabeça, febre, vômitos. Cura, Pai, esse familiar, cura essa criança. Em o nome do Senhor Jesus. Senhor, salva a nossa família. Estenda a mão em direção à porta da tua casa. E diga, Senhor, acampa os teus anjos na minha casa. Coloca as tuas bênçãos, Pai, sobre a minha vida e sobre a minha família. E que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum mal, Pai, entre na minha vida. Pelo contrário, que as bênçãos do Senhor estejam na minha casa. Que haja união, que haja restauração, pois eu entrego tudo em tuas mãos. Diga assim comigo, meu Deus, eu entrego a minha casa, a minha vida e a minha família nas tuas mãos, pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.
Amém.